Agora vamos falar de saúde. Recentemente, a cantora Anitta usou as redes sociais para contar que foi diagnosticada com endometriose, uma inflamação no tecido que reveste o útero, causando dores, sangramento, entre outros problemas. A doença afeta 1 em cada 10 mulheres no Brasil. Em muitos casos, o problema é difícil de ser diagnosticado. A gente vai entender mais sobre esse assunto agora, conversando com a ginecologista Marina Ribeiro. Doutora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite de participar do programa, né? E poder falar sobre um assunto que está tão presente assim na vida da mulher, na saúde da mulher, né? Pois é, doutora. Eu me assustei aqui ao ver que é tão comum, né? 1 em cada 10 não é um número pequeno, não. Queria que a senhora explicasse melhor para a gente o que é, de fato, a endometriose. Então, na verdade, esse assunto voltou à tona, né, depois do depoimento da Anitta sobre a endometriose, relatando que ela tem endometriose, que foi tão difícil assim para diagnosticar, né? Mas a endometriose é uma doença que acomete boa parte das mulheres no período reprodutivo, né? É uma doença inflamatória crônica, que provoca e pode provocar milhões de sintomas que interferem muito na qualidade de vida, né, das mulheres. Então, é uma doença, como você já falou, explicando mais ou menos, é como se o tecido endometrial, né, de dentro do útero, ele se instalasse fora do útero, né, na cavidade uterina, na cavidade abdominal, podendo se instalar no ovário, no intestino, na bexiga, e com isso, como se as mulheres menstruassem fora da cavidade uterina. E isso provoca tanto desconforto, né, tanta dor assim, tanto dentro como fora do período menstrual. E esse problema pode causar infertilidade, doutor, ou não? Os principais sintomas, né, da endometriose, assim como a cólica, a dor persistente, dor na relação sexual, pode ter também dor na hora de urinar, dor na hora de evacuar, sangramento. E 50% das mulheres que são portadoras de endometriose podem sim apresentar infertilidade, né, justamente por conta da alteração no padrão inflamatório no organismo. Pode alterar a motilidade, a inflamação e ficar mais difícil, sim, para as mulheres engravidarem. Por isso que é tão importante a gente ter um diagnóstico recente, né? As cólicas menstruais, elas não devem ser menosprezadas. Os sintomas de cólica menstrual, eles devem ser avaliados, sim, no consultório, nas consultas de rotina, para a gente saber exatamente se é justamente provocado somente pelo período menstrual ou por alguma outra patologia, como endometriose. Doutora, é uma doença relativamente comum, por que é tão difícil de ser diagnosticada? Ela pode ser confundida com outros problemas? Pode ser difícil de diagnóstico justamente porque o principal sintoma são as cólicas menstruais, né? Então, os pacientes chegam para a gente no consultório com queixas de cólica menstrual, então muitos profissionais acabam achando que é somente cólica mesmo, acabam não fazendo uma investigação mais profunda, mais detalhista, né, do problema, e acabam levando como se fosse simplesmente um sintoma natural das mulheres. E a partir do momento que evolui e que essa doença começa a ficar mais profunda, com mais intensidade, que aí acaba sendo investigado da melhor forma como deveria ter sido investigado lá no início. Por isso que acaba demorando um pouquinho mais o diagnóstico. Está explicado. E tem mulheres que têm predisposição a ter essa doença? Tem relação genética, por exemplo? Existe algum grupo que precisa se atentar um pouco mais aos sintomas? Não tem relação com a genética, né? Endometriose, a gente fala, como é uma doença inflamatória, hoje em dia já está falando muito sobre fatores que a gente pode prevenir a endometriose, né? Como um hábito de vida, uma alimentação saudável, um hábito de vida saudável, são fatores que podem reduzir muito os sintomas da endometriose, mas não que vão impedir a endometriose de ocorrer. Está explicado. E o tratamento, ele é cirúrgico em todos os casos? Não, o tratamento não é cirúrgico em todos os casos. A gente começa inicialmente com um tratamento clínico, a gente tenta entrar aí com um anticoncepcional, com um progestagênio, para controle de dor e controle dos sintomas da paciente.
analgésicos também, anti-inflamatórios também fazem parte do arsenal aí do tratamento. Os casos vão ser cirúrgicos quando os casos clínicos, tratamento clínico não for alcançado, né? Não tiver sucesso no tratamento clínico. Então, a gente acaba indicando um tratamento cirúrgico depois de uma avaliação mais detalhista, né? Com ultrassom transvaginal, com uma ressonância, para avaliar o grau de profundidade da endometriose e avaliar se tem necessidade, sim, de um tratamento cirúrgico. Quais são os riscos durante a gravidez? Na verdade, a gente fala que os sintomas da endometriose, eles ficam a menos, né? Eles melhoram justamente no período da gestação, justamente porque as mulheres têm aí uma alteração hormonal importante. Então, não tem tanto risco na gravidez assim. As mulheres até relatam que os sintomas ficam mais tranquilos quando elas conseguem engravidar e quando elas conseguem engravidar, né? Mas não tem muito risco durante a gestação. A senhora falou já que é uma doença que afeta as mulheres ali em idade reprodutiva, certo? Então, após Sim. esse período, a doença tende a desaparecer? Como que funciona isso? Sim, porque a endometriose ela é uma doença estrogênio dependente, né? Então, acomete justamente as mulheres no período reprodutivo por conta da concentração do estrogênio. Na medida que elas vão chegando perto do climatério ou da menopausa, com a redução da concentração do estrogênio, esses sintomas vão sendo aliviados, com certeza. Tá certo, doutora Marina Ribeiro, ginecologista, muito obrigado pelo seu tempo aqui, por ter feito esse alerta. Acho que é muito importante, porque as mulheres que estão assistindo a gente agora podem estar com essa doença e nunca terem ali se atentado aos sintomas. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau.